Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo o vídeo de hoje, né? Mas é muito bom ter você aqui de volta para recapitularmos a lição que estudamos durante a semana. Amanhã é sábado, nós temos Exir e a lição precisa estar afiadinha na ponta da língua de vocês para a gente discutir isso aí lá na Escola Sabatina. Combinado? Bom, o texto que eu irei ler hoje está no livro O Desejado de Todas as Nações. Esse livro é maravilhoso, tá? Peguem ele lá e comecem a ler. Cada dia você lê um pouquinho, conta histórias maravilhosas. E aí, eu vou ler só um trechinho da história, referente à nossa história. Então, durante a semana, a gente estava estudando sobre o caráter de Pedro, né? Como que ele foi moldado e como que ele agiu diante de determinadas situações. Não foi isso? Então, vamos lá, ó. O verso fala o seguinte: enquanto os juramentos raivosos acabaram de sair dos lábios de Pedro e o canto estridente do galo ainda ecoava em seus ouvidos, o Salvador se virou dos juízes mal encarados e olhou em cheio ao pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro foram atraídos para os do Mestre. Naquele olhar gentil, leu profunda piedade e tristeza, e não havia nenhuma raiva ou rancor ali. Então aqui é um relato do momento em que Pedro negou a Cristo, né? E o que aconteceu quando ele contemplou a Cristo e quando Cristo o contemplou. Tudo bem? Então agora chegou a hora do nosso compromisso. Vamos firmar o nosso compromisso da semana. Conta para mim aí, vocês conseguiram executar o compromisso da semana passada? De ser grato, de não xingar. E aí, conseguiram? Agora a gente vai ver o dessa semana, quais são. Semana passada foram 3, agora são 4. Aumentou um pouquinho, hein? Vamos lá? Primeiro, escolho ser paciente para ouvir, tardio para falar e demorado para ficar com raiva. Tem um ditado popular que fala assim, que a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca só para falar menos, né? Então, se a gente colocar isso em prática, a gente falar menos e ouvir mais, vai ser muito bom na nossa vida. Então, ó, o primeiro aqui compromisso é esse, tá bom? Ouvir mais, ter mais paciência, falar menos, né? Demorar para ficar com raiva. Você é uma pessoa que se irrita facilmente? Será que os coleguinhas de sala fazem uma brincadeira, você já se irrita, já começa a xingar todo mundo, né? Então, vamos começar a moldar o nosso caráter e tentar nos policiar, né? Para não sair do rumo ali. O segundo compromisso é o seguinte: decido ser paciente e compreensivo com os outros. Então, no primeiro, fala para a gente escolher ser paciente, né? O segundo repete a paciência e entra agora a compreensão. Então, quando as pessoas agirem com você, te tratarem mal ou de outra forma qualquer, como que você vai agir? Será que você vai olhar para elas com o mesmo olhar que Jesus olhou para Pedro? Ou será que você vai olhar para elas com aquele olhar fulminante e criticando, né? Então, segundo desafio. Terceiro desafio. Se alguém tirar onda com a minha cara por causa da minha crença em Jesus, não vou reagir nem ficar chateado. Então, na escola, por exemplo, ou em outro local, o pessoal olha, olha lá o crente, olha o sabatista, olha lá a menina do saião, né? A menina que não pode usar brinco, olha lá o cabelão. Como que você vai agir? Eles estão tirando uma com a nossa cara, né? Achando que está nos ridicularizando, mas não, né? Graças a Deus que eles enxergam as diferenças em nós, né? Que nós não somos iguais às outras pessoas por aí. Né? Glória a Deus por isso. E por último, serei humilde e dócil para com meus pais e para com Deus. O que é uma pessoa dócil? É uma pessoa que trata bem as outras pessoas, que não é agressiva, como era lá o caráter de Pedro, certo? Na lição anterior, a gente viu que quando Cristo ressuscitou, a primeira pessoa com quem ele se encontrou foi quem? Maria, não foi? Então, ele mandou Maria e avisar alguém que ele tinha ressuscitado. Quem foi que ela deveria levar essa mensagem? O que é que vocês acham aí? E aí? Claro que eram os amigos deles.
os amigos dele, né? Que eram os discípulos, tá bom? Então, quando Maria ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, encontrou com Maria, ele mandou o recado, ó, vai lá e avisa aos outros que eu ressuscitei. Como vocês acham que os discípulos receberam essa notícia? Ficaram espantados, ficaram com medo, felizes? Como que você iria reagir, né? Eu ficaria muito feliz de ter a chance de reencontrar amigos meus, parentes meus que já não estão mais conosco aqui, tá bom? Então, ó, nós encerramos a nossa lição de sexta-feira. E aí, vocês têm um compromisso firmado de melhorar o caráter de vocês e tem o compromisso de recapitular a lição para amanhã na ESI tá tudo afinadinho de acordo com o que a lição pede para vocês. Tudo bem? Então tenham um sábado abençoado. Nós nos encontramos amanhã na ESI. Que Deus abençoe você e sua família nesse início de sábado. Tchauzinho, feliz sábado.